Oi, tudo bem? Voltando para falar para você sobre os destaques do cinema e também o que tem de interessante para você buscar lá no seu streaming. Vamos começar pela releitura de um clássico. Eu estou falando de Wonka, filme que esse ano vem pela Warner Bros. Com direção do Paul King e que traz aí uma releitura daquela comédia musical, né? O filme é baseado naquele clássico livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, que você deve ter visto, revisto, visto de novo, e quem não viu agora vai ter a possibilidade de conhecer o que foi feito com o livro do autor britânico Roald Dahl. O filme mostra as origens da história do jovem Willy Wonka, que nesse filme está interpretado pelo genial Timothée Chalamet, que já fez um monte de filmes. Vai lá e busca depois no seu buscador principal e vê vários filmes que o Timothée Chalamet fez e que valem a pena e que fizeram ele chegar até essa produção que vai lá buscar as inspirações no primeiro filme, que é de 1971. Depois desse, ele ganhou um remake estrelado nada mais nada menos do que pelo Johnny Depp, que também virou um personagem aí icônico dessa fábrica de chocolate em 2005. Lá se vão muitos anos, né? Bom, antes de tornar a mente brilhante por trás da fábrica de chocolate, a maior fábrica do mundo, o Willy precisou enfrentar vários obstáculos. E é isso que se planteia ao redor do filme. Ele vai em busca do sonho, né, para que isso se torne uma realidade. Aí ele decide sair da casa dos pais, ainda jovem, e embarcar naquela aventura que seria a maior aventura da sua vida, né? Bom, isso é um pouco, lógico, um olhar sobre toda a juventude, né? A gente não sai só para a fábrica de chocolate, mas sai para realizar os sonhos da gente. Então, um filme que vale a pena, e tem aí também um personagem vivido pelo Hugh Grant. Então, é uma mescla de gente talentosa e uma história que tem feito sucesso em muitos anos. Mas se o que você gosta é ação e violência, para você tem O Silêncio da Vingança. Um filme da Paris Filmes aí, cheio de violência, que é dirigido pelo chinês famoso e talentoso John Woo. Ele reúne a Aislinn Franciosa e o Joel Kinnaman, que é aí então o personagem principal e que empreende aí uma história de vingança. É um pai atormentado que testemunha a morte do seu filho durante a véspera de Natal. Então aí o John Woo depois segue com aquelas cenas, né, em câmera lenta, cenas fortes, que você já viu em alguns filmes, inclusive quando ele fez o segundo filme de uma série que a gente está muito acostumado a ver, que se chama Missão Impossível. A Missão Impossível 2 foi dirigido por ele e foi aí que ele começou a mostrar um balé dentro da violência. Então, vai lá, se você gosta do gênero, O Silêncio da Vingança, com o olhar especial do John Woo. Também estou aqui para indicar para você um argentino de primeira linha. Estou falando do filme Puan. Filme dirigido aí a quatro mãos por Maria Alqué e Benjamin Naisrat. O filme reúne o Leonardo Sbaraglia, o Marcelo Subioto e a Julieta Zilberberg para contar a história do Marcelo, né, um professor de 50 anos que dedicou toda a sua vida aí ao ensino de filosofia numa universidade pública e de repente o seu mentor morre e ele acha que vai ocupar o lugar, né, natural desse mentor. Bom, mas aí chega um outro professor um outro argentino vindo da Europa e as coisas se complicam em meio também a um universo político e social da própria Argentina. Lógico, aí tem aquele olhar dos roteiros argentinos que são feitos com muito cuidado, com muita inteligência e fazendo com que a gente se envolva nas suas histórias. Então, Puan é um filme que trata de questões pessoais, filosóficas, sociais, familiares, sem a grande densidade, né, de ficar tendo que pensar muito, mas deixando-se envolver por aquele drama que passa pela comédia, mas que foca na nossa própria realidade. Um filme que vale a pena ser visto.
E chega nas telas O Sequestro do Voo 375, filme brasileiro aqui que eu estou indicando para vocês, direção do Marcos Baldini, que traz aí a Roberta Gualba, o Jorge Paz e Danilo Grangeia como elenco principal. O filme tem feito aí grande sucesso, apresentado agora recentemente também em Toronto, depois de estar no Rio de Janeiro, em São Paulo e também lá na Mostra de Penedo, em Alagoas. O Sequestro é um filme brasileiro de ação, que foi trabalhado, muito trabalhado. Teve gente indo para os Estados Unidos lá para entender como é que se faz filme com sequestro em avião, e aí montou-se toda essa grande produção. Ele é baseado em fatos reais, né? Não é um filme, uma história totalmente inventada, é uma história baseada em algo que aconteceu lá nos anos 80, durante o governo do presidente José Sarney, e o Brasil estava numa uma série de dificuldades aí, econômicas e financeiras, e um personagem que é o Nonato, vivido pelo Jorge Paz, um homem de origem simples, tal, em busca do seu trabalho, mas não consegue, inconformado com isso, ele resolve então fazer algo que é extremo, né? Que não se recomenda a se fazer, mas naquele momento ele fez. Ele quer protestar contra o governo de uma forma muito drástica. Aí ele sequestra o voo 375 da VASP, com mais de 100 passageiros, aí com o comandante Murilo, vivido pelo Danilo Grangeia, e ele diz que vai jogar o avião em cima do Palácio do Planalto. Ação, aventura, drama, e para você ver como é que o Brasil está fazendo esse tipo de filme nesse momento, e com todas as influências que a gente tem aí de outras cinematografias, para ver se tem realmente o que a produção diz que tem, que é um toque brasileiro numa produção que pode virar um blockbuster. Já no universo do streaming, convido você a uma nova série que estreou essa semana, uma série documental chamada John Lennon, Assassinato Sem Julgamento. Estreia da Apple TV, que é narrada nada mais, nada menos pelo vencedor do Emmy, né, o Kiefer Sutherland, e vai contando aí com entrevistas exclusivas, né, com testemunhos oculares lá da história do John Lennon e com fotos inéditas da cena do crime. Quer lançar umas novas luzes aí sobre a vida e também sobre o assassinato, né, desse ícone musical e cultural. Tudo sobre a investigação e a condenação do Mark David Chapman, né, o assassino confesso do John Lennon. Então, se você gosta, né, desse tipo de documentário, se você é fã de John Lennon, tá aí uma boa pedida, o assassinato do John Lennon, Assassinato Sem Julgamento, na Apple TV. Esses são alguns destaques para você no cinema e também no streaming. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!